Durante a cúpula do G7 realizada em Hiroshima, no Japão, neste fim de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao defender a reforma dos organismos multilaterais, uma demanda histórica de sua política externa, insistiu que ela é necessária ao passado. Alguns dos analistas ouvidos pela Folha após as declarações do PT disseram que ele estava certo. Mas diz também que o mesmo conselho se aplica à sua própria conduta, que precisa atualizar as prioridades em relação à política externa dos demais mandatos. De terno cinza, presidente Luiz Inácio Lula Silva caminha por Hiroshima, no Japão, rodeado de figuras como do Vietnã, Phom Minh Chinh, japonês Fumio Kishida, secretário-geral OCDE Matias Corman, presidente das Comores Azali Assoumani, indiano Narendra Modi, secretário-geral ONU Antônio Guterres, e Austrália, Anthony Albanese Takashi Aoyama por 21 de maio de 23 para os pesquisadores, ao culpar as potências ocidentais pela guerra na Ucrânia e insistir um papel na negociação da paz em relação à qual Kiev e seus aliados demonstram desconfiança. Lula perdeu a oportunidade de usar o espaço do G7 para pautar discussões áreas nas quais o Brasil pode realmente fazer a diferença, como o ambiente. Lula perde credibilidade e tempo com essa ideia de ser um mediador, diz Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER. Estamos presenciando uma nova Guerra Fria, um conflito que é muito mais entre Ocidente e Oriente do que entre Sul e Norte. Século XXI. Lula precisa perceber isso, senão vira um líder envelhecido. Para ele, proposta Brasília de se apresentar como mediadora do conflito no leste europeu nunca teve credibilidade. Dadas as declarações Lula também culpando Ucrânia pela ainda durante campanha eleitoral e proximidade do Brasil com Rússia. A pesquisadora argumenta que para convencer os países a sentarem-se à mesa, era preciso alguém com equidistância em relação aos partidos, característica não atribuível a Lula. Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora da ESPM, também diz acreditar que qualquer tentativa de negociação pelo Brasil estaria fadada ao fracasso. Para ela, o motivo é uma clara incompatibilidade de abordagem e estratégias sobre como lidar com esse conflito por parte dos líderes do G7, que também são aliados de Kiev e Lula. Tanto ela quanto outros especialistas afirmam o cancelamento do tão aguardado encontro entre Lula e Zelensky no evento domingo comprometeu a proposta de mediação paz do petista. Ainda Itamaraty afirme foi ucraniano, e não brasileiro, não compareceu ao encontro agendado entre os dois. Nesse sentido, a cúpula do G7 teria representado o fracasso de uma oportunidade de melhorar as relações entre os dois países, abalados desde que o PT sugeriu que a Ucrânia deveria considerar ceder território à Rússia para encerrar. Pavese diz que principalmente para Lula, a ocasião seria muito conveniente, pois permitiria uma reunião para a qual ele está sendo preciso.